Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema complexo: a gramática política da submissão. Vamos tentar entender como um único crime pode, na verdade, revelar conexões muito profundas entre poder, fé e gênero na nossa sociedade. Tudo começa com uma cena que, infelizmente, se tornou muito comum. Uma policial militar é encontrada sem vida no apartamento dela, em São Paulo. A causa da morte? Um tiro. Bom, a primeira versão dos fatos vem justamente do parceiro dela, que era um tenente-coronel da polícia. A alegação dele foi direta: suicídio. Essa foi a narrativa inicial, mas, como a gente vai ver, ela logo começou a desmoronar. Pois é, a perícia logo entrou em campo e encontrou inconsistências. A evidência física começou a contar uma história bem diferente. Primeiro, um atraso muito suspeito entre a hora do tiro e a chamada pedindo socorro. E mais, o corpo da vítima tinha marcas que podiam indicar uma agressão antes do disparo. E com base nessas provas, a investigação deu uma virada de 180 graus. O caso deixou de ser tratado como suicídio e passou a ser investigado como o que parecia ser: um feminicídio. É exatamente aqui que a análise fica mais profunda. Porque, além das provas físicas da cena do crime, surge uma outra dimensão, uma dimensão que não se vê, mas que talvez seja a mais importante de todas. E se a principal evidência não estivesse no apartamento, mas na mentalidade do suspeito? Então vamos analisar essa mentalidade. As fontes que baseiam essa análise descrevem essa ideia de macho alfa não como um simples traço de personalidade, mas como algo mais complexo, uma verdadeira tecnologia de identidade. Durante a investigação, mensagens atribuídas ao coronel mostraram que ele usava muito o termo macho alfa. Mas, segundo a análise, isso é bem mais que um rótulo, funciona como uma tecnologia de identidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um sistema que reconfigura toda a relação. A parceira deixa de ser vista como uma pessoa com vontades próprias e passa a ter uma função bem específica: validar, estabilizar e, acima de tudo, obedecer. E essa visão não surge do nada, claro. Ela encontra eco numa gramática social muito maior. Uma lógica cultural onde a figura do homem é associada à autoridade e a da mulher à submissão. Ou seja, essa mentalidade individual se alimenta de uma estrutura que já existe na sociedade. Essa lógica individual não vive isolada. Pelo contrário, ela é reforçada e até amplificada por algumas instituições. Mas como isso acontece na prática? Olha só. A proximidade entre o mundo militar e certas organizações religiosas não é mera coincidência. Elas têm o que a gente pode chamar de afinidades estruturais. Ambas são baseadas em hierarquia, valorizam a disciplina e se apoiam no princípio da autoridade. Essa combinação cria um terreno fértil, onde discursos de submissão podem crescer e se fortalecer. E essa gramática da submissão não fica só nas entrelinhas. Ela aparece de forma bem clara em materiais oficiais. Essa citação, por exemplo, é do portal da Igreja Universal. Diz com todas as letras que as mulheres querem um líder e, para isso, precisam se submeter. A submissão é colocada como uma condição. Agora, aqui tem uma distinção muito importante. A fonte deixa claro que a doutrina oficial da Igreja não prega a violência. O que ela faz é estabelecer uma ordem, uma hierarquia de papéis, com o homem como líder e a mulher como sua auxiliadora. O perigo, segundo a análise, aparece justamente aqui, quando essa estrutura de hierarquia é interpretada de forma radical por uma pessoa. A ideia de liderança pode ser distorcida a ponto de virar uma lógica de posse, em que o controle sobre o outro se torna total e a autonomia é completamente negada. E essa gramática toda não fica só na esfera privada ou religiosa, não. Agora a gente vai ver como ela se transforma num projeto político com uma agenda pública bem definida. No cenário político brasileiro, a expressão ideologia de gênero acabou virando o que os analistas chamam de operador político. É um termo usado para mobilizar e unir vários grupos, conservadores, religiosos, partidários, em torno de uma pauta comum: a oposição à igualdade de gênero e aos direitos da comunidade LGBT. E esse projeto político tem objetivos muito claros: defender a chamada família tradicional, lutar contra direitos sexuais e reprodutivos e tratar a diversidade de gênero como se fosse uma ameaça à ordem social. Muitas vezes, a linguagem de proteção da família acaba servindo para mascarar relações de poder bem desiguais. Mas claro, toda essa disputa não é só um debate de ideias, uma coisa abstrata. Ela tem um custo humano, um custo real, que a gente pode medir. E os números são assustadores.
Em um ano recente, o Brasil registrou um recorde histórico: 1.568 feminicídios. É um número que mostra o tamanho e a urgência do problema da violência contra a mulher no país. E a violência não para por aí. No mesmo ano, foram mais de 250 mortes violentas de pessoas LGBT. E o Brasil, tragicamente, continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. Essa gramática política se manifesta também em ataques diretos à lei de proteção. Um exemplo muito claro é a tentativa de enfraquecer a Lei Maria da Penha. A estratégia de alguns grupos não é atacar a lei em si, mas desacreditar a história da própria Maria da Penha, a vítima que inspirou a legislação. A ideia é minar a base simbólica da lei. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise e agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que a gente vê se formar é uma convergência bem perigosa. O caso que deu início a essa discussão pode ser entendido em 3 camadas, uma conectada à outra. A camada individual, com a visão de mundo radicalizada do agressor, a camada institucional, onde estruturas militares e religiosas reforçam essa noção de hierarquia, e, por fim, a camada simbólica, que é amplificada por um projeto político nacional que transforma essa gramática numa agenda pública. No fim das contas, o que este caso revela é que poder, fé e gênero não são forças que atuam sozinhas. Em certos contextos, elas se encontram, interagem e uma reforça a outra, criando um ambiente perfeito para que discursos de dominação se espalhem. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que ecoa muito além desse caso específico. Quando um discurso que defende hierarquia e submissão se torna comum e aceitável, qual é a distância que separa essas palavras de um ato final de violência?